Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lígia e hoje eu trouxe para vocês o segundo episódio do Pílulas de Fono. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o diagnóstico de TEA na pandemia, né? O TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele vem marcado com alguns prejuízos para a comunicação, desde o atraso para o desenvolvimento de fala, ou então a um discurso mais unilateral, tangencial, que não é direcionado muito a outra pessoa, ou até mesmo a ausência de fala. Estou falando superficialmente sobre o que a gente pode observar. Mas será que esse período de pandemia que nós estamos passando, a pandemia não acabou, né? Então, será que esse período de pandemia, de isolamento social, pode trazer prejuízos para a criança que corroborem para um desenvolvimento atípico e atrasos no desenvolvimento, como no TEA? Por que nós achamos interessante trazer essa discussão? Nesse processo de volta, de retorno aos atendimentos presenciais, muitas crianças começaram a chegar no consultório, né, com características claras de pessoas que estão dentro do espectro. Atraso para o desenvolvimento na comunicação, não só na fala. Fala é um produto, né? A fala é a cereja do bolo. Prejuízos para a interação, então é aquela criança mais quieta, que até brinca, porque a criança que está dentro do espectro, ela brinca, mas ela tem prejuízo para brincar junto com o outro. Aquelas crianças que pegam um brinquedo, se afastam. Ah, mas na pandemia ele ficou sozinho, né? Então, eu acho que, agora aqui entre aspas, né? A gente acha que ele não está brincando porque ele não teve exposição a outras crianças. Tá, não ser exposto, será que gera um gap tão grande de interação e de socialização, como que a gente observa no TEA? A gente acredita que não, né? Então, muitos estudos estão começando a sair sobre os prejuízos da pandemia para o desenvolvimento infantil, né? Fala-se sobre as crises de ansiedade, a obesidade infantil também apresentou um aumento nesse período de isolamento, dada a diminuição de atividades físicas, acesso ilimitado aos recursos eletrônicos, né? Então, nós temos um impacto, claro, no desenvolvimento infantil, mas não tem nada ainda que fale o quanto foi tão forte esse impacto no desenvolvimento das habilidades comunicativas e interacionais. Então, agora fica como um sinal de alerta. Se você está vendo algum atraso no seu filho, prejuízos comunicativos, atraso para o desenvolvimento de fala, uma criança mais quieta, uma criança que não te atende quando você chama, uma criança que falava e por coincidência no começo da pandemia deixou de falar. A pandemia por si só não vai gerar esse impacto na criança de deixar de falar, de fazer com que a criança fique mais introspectiva, que ela pare de te olhar nos olhos, que ela pare de responder como você chama, que ela pare de sorrir, né? Então, se a gente olha para o período pré-comunicativo, né, para o período pré-verbal, a gente se comunica pelos gestos, pelo olhar, pelo sorriso, pelas expressões faciais. Então, essas crianças que estão dentro do espectro autista, elas podem deixar de fazer algumas habilidades, né? E aí é quando as características ficam mais claras e é o que traz os sinais de alerta para as famílias procurarem avaliação fonoaudiológica, avaliação comportamental com o psicólogo, uma avaliação com o terapeuta ocupacional, né? Aproveitando aqui esse link, se você está assistindo esse vídeo é porque em algum momento você sentiu necessidade, ou você é profissional, ou você é um familiar. Esses vídeos não substituem a importância de uma avaliação fonoaudiológica, uma vez que nós estamos montando e fazendo esses vídeos, esse canal para profissionais, mas também para famílias. Então, se você observa alguma alteração, alguma perda de habilidades, procura um profissional que tenha domínio e que saiba o que está fazendo. Né? Infelizmente, a nossa realidade é outra. Nem todos os profissionais conhecem o TEA, nem todos os profissionais entendem do transtorno do espectro autista, que é o TEA, ou de quadros de desenvolvimento atípico. Então, a pandemia gera prejuízos para habilidades de interação, de socialização, de fala. Ela gera prejuízos e causa comportamentos restritos e estereotipados? Não. Então, a relevância desse vídeo se você está observando isso, procura ajuda. A pandemia por si só, claro que é uma coisa muito grave, mas ela não causa estereotipias, ela não causa dificuldades linguísticas, né, de discurso, que podem ser características do transtorno do espectro autista. Tá bom? Então, nós achamos interessante trazer essa discussão para vocês e eu gostaria de saber de vocês, como tá na vida no consultório, se você é um familiar, aconteceu algum caso parecido com vocês, deixa aqui nos comentários, por favor, mandem as suas dúvidas. Nós acreditamos que esse tema tem uma relevância muito grande.
né? Estamos antenados esperando os próximos estudos, os artigos publicados para trazer para serem discutidos com vocês. Se vocês não conhecem o nosso trabalho ainda, dá uma olhada no nosso Instagram, Speechfono, né? Tem muito conteúdo bacana, temos o nosso site e se inscreve no nosso canal. Agora eu vou esperar o comentário de vocês. Deixa aqui a experiência, como está o dia a dia, essa retomada de atendimentos presenciais e se vocês também observam esses tipos de comportamentos, né? De dúvida, será que é uma alteração de linguagem por conta do TEA ou será que, do TEA não, será que é uma alteração de linguagem por conta da pandemia, do isolamento social ou será que é uma alteração de linguagem associada ao TEA? Vou esperar o comentário de vocês e todas as dúvidas vocês podem mandar que a gente responde, tá bom? Muito obrigada!